Olá, amados. O tema da nossa aula da Escola Dominical hoje é Escolhido para Servir. O texto áureo está lá em Atos capítulo 6, verso 3, que diz o seguinte: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A leitura em classe, nós vamos ver aqui de 1 a 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Escolhi, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Amados, com o crescimento da igreja, os apóstolos se dedicavam na pregação da palavra de Deus. Aí abriu-se uma necessidade de uma outra frente de atividade, que levou eles a instituírem a função de diácono. A função de diácono era para auxiliar o ministério pastoral, cuidar da assistência aos necessitados. E o texto bíblico vai mostrar quão importante é essa função, porque todos aqueles que estão na frente de alguma batalha, na frente de alguma atividade, ele precisa ter um suporte, ele precisa ter uma logística, ele precisa de alguém por trás para apoiá-lo. Isso a gente vê lá desde o passado, quando o povo estava na guerra, Davi ia para levar comida para os seus irmãos. Então, os diáconos, a função do diácono é apoiar o ministério pastoral. Nós vemos que, como desafio do crescimento da igreja, no primeiro século, a igreja primitiva, eles verificaram um crescimento exponencial muito grande. Um crescimento de números que diz, Atos capítulo 2, verso 47, que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Eu pergunto para você como igreja, você como corpo de Cristo, você está crescendo? Você como pessoa, você está crescendo? Se você é um líder, se você é um professor, a sua classe que você administra está crescendo. Você quando está no meio da sua parentela, sua família, as pessoas se sentem bem, gostam de ouvir seus conselhos, a sua palavra é uma palavra positiva, você traz crescimento aonde você está, no ambiente que você está, isso é importante. Nós temos que mostrar crescimento em tudo aquilo que a gente está, onde a gente vai, o que a gente faz, temos que ser motivo de crescimento para aqueles que estão à nossa volta. A gente observa o primeiro problema que aconteceu naquela igreja, uma reclamação. O texto da nossa lição diz o seguinte, que nesse contexto os cristãos de origem grega, eles reclamavam porque achavam que as viúvas gregas estavam sendo um tanto que não valorizadas em relação às outras. Isso aí causou um probleminha entre eles. E os apóstolos agora vão dar uma solução para aquele problema, uma solução de amor através do servir, através de estender a ajuda, de estender as mãos. Foi a solução que os apóstolos propuseram. A igreja como um corpo, um grupo de pessoas, são pessoas que buscam acertar. Não necessariamente elas estão certinhas, elas não são perfeitas, mas todos ali buscam melhorar, todos buscam crescimento, todos buscam tirar aquilo que não serve da vida deles. Por isso que a igreja não é perfeita. Nós só vamos ser perfeitos quando nós nos tornarmos varões perfeitos, como diz a Bíblia. Por enquanto, nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Pode ser que você ache defeito na minha vida, pode ser que você ache defeito na vida do outro, da esquerda ou da direita. Porque todos nós temos falhas, temos problema. E eu digo para você que você não vai achar uma igreja perfeita. E se você achar que eu acho impossível, quase impossível, praticamente impossível, eu digo para você, não entra não que você vai escangalhar essa igreja.
porque isso já é característica do ser humano. Nós temos problemas sim. Mas eu digo para você o seguinte, a igreja representa como a arca no passado. A arca tinha mau cheiro, odor de urina, mugido, berro de cabrito, de boi, burro, sei lá o quê. Mas ali dentro tinha salvação. Do lado de fora tinha desgraça, tinha morte, tinha tudo que não prestava. Ali dentro tinha esperança. E eu digo para você, mesmo a comunidade, a igreja, a congregação onde você está, não sendo ela a igreja perfeita, as pessoas tendo problemas, eu digo para você, continue ali. Continue ali. Porque ali você tem a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, ali você tem pessoas querendo também se consertar e você cresce também com eles. Do lado de fora, nesse mundo aí, não tem nada que preste. Então, vale a pena nós estarmos com o povo de Deus. Agora veja só que o problema que os apóstolos percebem é resolvido com amor em forma de serviço, abrangendo todos aqueles ali em Cristo Jesus. Aí então é instituído os diáconos. O que é ser diácono? Diácono é servir, é ser servo. Os 12 apóstolos e os demais discípulos concluíram que não era razoável que eles deixassem a pregação da palavra de Deus para ir em outras atividades. Agora veja só algo interessante, que é o seguinte, a despeito de toda a unção que tinha naquela igreja, era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, os 9 dons, era uma igreja que tinha o poder de Deus, estava ali fresquinho, tudo, o céu aberto ali para aquele povo, né? Mas o básico precisava ser feito. Alguém precisava fazer o básico, o cotidiano. Não ia descer um anjo do céu para fazer aquelas coisas básicas que precisavam ser feitas. Assim como hoje também, na sua igreja, na nossa igreja, na sua congregação, Deus está abençoando. Mas existem coisas básicas que precisam ser feitas. Não precisa descer um anjo do céu para dizer que você precisa visitar alguém, que você precisa planejar um evento, que você precisa ajudar, pegar o telefone, saber como é que aquela pessoa está. O nosso pastor já está fazendo isso. O nosso pastor tem ligado para as suas ovelhas, pelas madrugadas. Ele tem orado pelas pessoas. Mas não é só ele que precisa fazer isso. Todos nós precisamos fazer. Todos nós precisamos nos preocuparmos com os outros. Se preocupar com aquela pessoa que vem à sua mente. Se você precisa estar sentindo de fazer isso, faça. Não espere que venha uma revelação do céu, um anjo do céu para te dizer isso, não. O ensino bíblico, diz aqui a nossa lição, o ensino bíblico e a assistência social não foram estabelecidos de forma em prioridade em relação ao outro, não. Ou seja, pregação mais importante do que o outro ministério, não. Então é errado dizer, você, por exemplo, num culto, você dizer assim, agora chegou a hora, a melhor hora do culto, é a hora da pregação. Isso está errado, meu irmão. Desde o momento que você abre o culto, pedindo a presença do Senhor ali, Senhor, nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Aí você canta o louvor. Nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo. A partir dali, tudo é importante. Tudo é importante. Então, vejam só, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 12, verso 5, que há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, nós temos dons espirituais, são 9 dons espirituais. Nós temos também os dons naturais, que nós temos que fazer. Você tem que fazer. Ah, mas o que eu vou fazer? Não sei o meu chamado. Não sei o que Deus quer para a minha vida. Eu digo para você, comece a fazer. Se ocupe com alguma coisa.
Deus não chama ninguém desocupado. Todas as pessoas que Deus chamou na Bíblia, eles estavam fazendo alguma coisa. Estavam fazendo alguma coisa. Nós temos lá no passado, Eliseu estava arando a terra quando Deus chamou ele. Nós temos Gideão, que estava o quê? Malhando trigo no lagar. Todas as pessoas que foram chamadas. Moisés, o que Moisés estava fazendo? Deitado numa rede? Não. Moisés estava fazendo alguma coisa. E se nós queremos fazer alguma coisa, vamos nos ocupar. Comece a se ocupar com os dons naturais. Eu não sei o que Deus está falando para mim. Comece a se ocupar com os dons naturais. Deus vai te direcionar. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer. Se você gosta de ensinar, vai ensinar. Não sei se isso é o meu chamado. Começa a ensinar, meu irmão. Se a velhinha cair da cadeira, isso não é o teu chamado. Vai fazer outra coisa. Até você ver o que Deus quer para a sua vida. Começa a fazer algo. Então, os apóstolos escolheram dentre os discípulos 7 homens de boa reputação. Olha só. Boa reputação. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria para um importante negócio. Então, o chamado a servir é um importante negócio. Não é qualquer coisa, não. Hoje em dia, não se dá tanto valor ao diaconato. A pessoa acha que ser diácono é um trampolim para ele ir para outra função. Não, meu irmão. Ser diácono, pode ser que você seja a vida toda diácono. Desde que você seja um bom diácono, você vai ganhar o mesmo galardão daquele grande pregador. Entendeu? Então, nós precisamos fazer o melhor, aquilo que está na nossa mão. Existem pessoas que querem alcançar, faz muito bem aquela função, mas ele não está satisfeito, ele quer alcançar aquela outra função. Aí aqui ele faz muito bem, mas quando ele tenta alcançar outra função, que muitas vezes não lhe compete, aí lá ele não faz tão bem. Não era melhor estar aqui e fazer muito bem? É melhor estar na posição que ele foi chamado e fazer muito bem. Então, se Deus te chamou para o diaconato, faça isso muito bem. Veja só que as qualidades para ser um bom diácono era o quê? Boa reputação. O que é uma boa reputação? Boa reputação é as pessoas olhar para ver você e falar assim, aquela pessoa ali é uma pessoa correta. Olha, eu conheço ele, conheço a família dele, e o que ele é aqui, ele também é em casa. Porque tem muitas pessoas que na igreja tá com uma gravatinha bonitinho, né? Muito, fala, tem uma postura, uma entonação, fala tudo direitinho. Mas em casa ele maltrata a mulher, briga com os filhos, maltrata os filhos e não dá um bom exemplo. Aí os filhos muitas vezes falam assim, olha, quer conhecer meu pai? Vai lá em casa um dia. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, para nós sermos servo, para nós sermos um obreiro, precisamos ter boa reputação. E quem primeiro vai nos dar a maior referência é a nossa família. São os teus filhos. Se os teus filhos não te verem como um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode o pastor, pode ser quem for, achar que você é perfeito, ó, show, mas se em casa teus filhos ser igual ao meu pai, eu não vou ser. Ser servo igual ao meu pai, que testemunho é esse? Então nós precisamos ter uma boa reputação, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for, né? Bom testemunho, não compactuar com erro, né? O camarada botava um papelzinho no telefone e dizia assim, olha, se minha esposa em casa me ligar, diga que eu estou ocupado. Destaque que ele já tinha saído do plantão e ele deixava um papelzinho. E quando eu estava no telefone eu falava assim, olha, torça para que eu não esteja no telefone na hora que a tua mulher ligar. Porque nós não podemos compactuar com
práticas erradas. Essa era a primeira condição. A segunda condição era ser cheio do Espírito Santo. Como é que a gente consegue buscar, receber o Espírito Santo? Através da oração, através da busca, né? Aí você recebe o Espírito Santo sobre a sua vida, a unção de Deus na sua vida. Nós precisamos ter a unção de Deus na nossa vida. A terceira coisa era sabedoria. Ora, meus irmãos, a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá com liberalidade. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Então a sabedoria a gente busca através da busca ao Senhor, orando, buscando ao Senhor sabedoria, e através da palavra de Deus. É na palavra de Deus que você vê o que você está fazendo de errado e deixa de fazer. Ou o que você não está fazendo e passa a fazer. Porque Deus salva, mas não educa. Tem muita gente na igreja com práticas erradas, com maus hábitos. E só vai melhorar se ele for buscar na palavra de Deus os bons exemplos. E o que nós vemos isso? Nós vemos que Onésimo era um obreiro na casa do Senhor. A Bíblia diz que, Paulo diz que tinha culto na casa dele. Né? Tinha uma igreja na casa dele. Mas ele tinha umas práticas erradas. Ele tinha aquela prática ainda antiga de escravidão. Ora, foi preciso que Paulo mandasse uma carta para ele dizendo, olha, eu estou te mandando aí o empregado aí, não trata ele mais como um escravo, não. Agora ele é servo, ele é um dos nossos. Deixa isso para lá. Então, Onésimo precisou de uma orientação de Paulo. E se nós queremos crescer em sabedoria, é na palavra de Deus que nós vamos crescer. Diz aqui a nossa lição, é importante ressaltar que o auxílio ao ministério pastoral não foi confiado a qualquer pessoa, mas sim aqueles que foram escolhidos, separados para o diaconato. Então, se você é um obreiro, se você é um diácono na casa do Senhor, seja um bom obreiro. Sinta-se feliz por essa oportunidade de fazer alguma coisa na obra de Deus. Vejam só, os primeiros diáconos, quando a gente diz que essa função era uma função muito importante, não é à toa. Os primeiros diáconos mencionados foram Estevão, Filipe, Atos 6 e 5. Vai dizer que Estevão, ali é o único trechozinho que fala sobre Estevão. É uma páginazinha falando sobre Estevão. Mas, pô, não importa quanto tempo a gente vive aqui. Importa que a gente viva e viva bem no Senhor. A Bíblia vai falar um trechinho só de Estevão. Mas ele viveu, a Bíblia diz que ele era um homem cheio de graça e de poder. Nós temos registro de um dia só na vida dele, porque foi o último ali, ele morreu. Né? Então, não importa. Importa que você esteja fazendo bem e fazendo para a obra de Deus. Né? Com milhares de outros leigos. Né? Ah, mas eu sou diácono, então eu não posso usar a palavra. Pode sim, meu irmão. Quantos leigos Deus usou, quantas pessoas Deus usou para abrir trabalho, porque no passado era assim, não tinha pastor suficiente. Então a pessoa mudava para um lugar, para um vilarejo, para um bairro, não tinha um pastor ali, ele começava a pregar dentro da casa dele, quando tinha um grupozinho, aí o pastor mandava alguém para lá, para tomar conta daquele trabalho. Né? Então, o diácono, ele é um pregador da palavra de Deus. Nós vemos que Estevão pregava com ousadia, com unção, como tantos outros que hoje também fazem a palavra de Deus. Porque a unção é melhor do que o título. Unção, ninguém vai tirar de você, meu irmão. Unção é a autoridade que Deus dá a você. Título, você recebe, não necessariamente você está habilitado para fazer aquilo ali que você recebeu, aquele título. Mas quando você tem a unção de Deus, você faz a obra de Deus. Então, Estevão era um diácono, mas ele tinha unção, autoridade, aquilo ali ninguém tirou dele. Nem as pedras que estacaram nele. Né? Outro diácono
Também Felipe. Felipe, Deus estava abençoando a igreja lotada, milagre, cura, paralítico levantando. E Deus falou assim, Felipe, sai daí e vai para uma estrada que está deserta. É importante a gente andar na vontade de Deus, né? Você sairia de um lugar que Deus está abençoando para ir para um lugar ruinzinho? É difícil, né? Mas Felipe preferiu estar na vontade de Deus do que estar num lugar onde o poder de Deus, o céu, estava abrindo. O importante é estar na vontade de Deus, né? Quando a gente está na vontade de Deus, meu irmão, até no deserto Deus faz chover, né? É difícil. Já aconteceu comigo, Deus está numa igreja que é luxo, um tapete, uma carpete de 5 centímetros de grossura. Quando não se tinha BMW, Honda Civic, Honda Accord, tudo era importado, lá já tinha. E Deus me manda para uma igrejinha de 9x6. Aí o negócio ficou feio. Meus filhos pequenos falavam assim, papai, vamos fazer escolinha em casa, tem muita cadeira aqui. E eu pregava para eles e minha mulher cantava para a gente. Mas Deus dá vitória. O importante é a gente estar na vontade de Deus. Finalizando, nós vemos Cristo como referência de servo, o maior de todos os servos. Jesus é o maior exemplo que nós temos. A nossa lição é dizer que em seu ministério terreno, Jesus, dentre muitas coisas, nos ensinou a sermos servos. Mais uma vez, Cristo deve ser tido como exemplo, do qual devemos ser imitadores. Filipenses 2:7 vai dizer que ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se a semelhança de homens. Os ensinamentos do mestre mediante a palavra e atitude denota que o ato de servir não é exclusivo de um grupo seleto de pessoas ou daqueles a quem tem título eclesiástico, não. De uma forma geral, todos nós somos servos, todos nós somos diáconos. De uma forma geral, todos nós somos obreiros. Esse é o cerne da questão, né? Diz o texto aqui que ele mesmo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. Filipenses 2. Destinando-se a servir aos pecadores, famintos, doentes, pobres, discriminados, tudo quanto era tipo de pessoa. Isso porque o Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Mateus 10:45. Esse é o maior exemplo que nós temos, né? O apóstolo Paulo vai dizer que esse sentimento de Cristo, Filipenses 2:5, deve estar presente em nós. Qual o sentimento? De também servir. De servir. Devemos fazer algo. Sermos voluntários. Não só aquilo que está na nossa competência, aquilo que o pastor mandou a gente fazer, não. Nós temos que fazer um pouco mais. Jesus diz que se a gente fizer só aquilo que está ali, não, eu sou diácono, vou fazer só isso aqui. Eu sou obreiro, vou fazer isso. Eu estou destinado a hoje é meu plantão. Não. Jesus diz que assim também vós, quando fizeres tudo que for mandado, dizeis, somos inúteis, porque fizemos somente o que devemos fazer. Então, devemos sempre dar um passo a mais. Não é demasiado ressaltar que o serviço para nós prestado deve ser feito com alegria. Se você não fizer com alegria, não adianta. Salmo 100, verso 2 diz, servi ao Senhor com alegria. E sabendo que tudo que a gente faz não é em vão, né? Eu não conheço ninguém que tenha feito a obra de Deus e tenha se arrependido. Não conheço. Os homens do passado, todos eles fizeram a obra de Deus e de alguma forma eles foram recompensados, né? E nós precisamos fazer a obra de Deus. Precisamos fazer como quando a gente vê os homens do passado, né, fizeram a obra de Deus. Hoje Deus não conta mais com eles. Aquela igreja é uma igreja que dorme no Senhor. Existem 3 igrejas. A igreja que dorme no Senhor, a igreja militante, que somos nós, e aquela igreja que pela fé a gente ainda vai ter que buscar lá fora, né? Então, diz aqui a Bíblia, servir é um ato de amor. A nossa lição diz que amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o maior de todos os mandamentos. É cumprir esse mandamento
Diz aqui a 2 Coríntios 4, 5. Portanto, cingindo de toda mansidão e humildade, sirvamos a Deus e às pessoas, pois fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para isso. E nós mesmos somos vossos servos por amor a Jesus. Nós somos servos das outras pessoas na igreja, das outras ovelhinhas, por amor a Jesus. Foi Ele que te comissionou. Não foi o pastor, não foi ninguém. Foi Jesus que te comissionou a você servir aos outros. Né? Você foi chamado por Jesus. Tem recompensa? Tem. Olha, meus irmãos, quando a gente vê os homens do passado, eu às vezes fico até com vergonha de mim mesmo. Porque eles se desgastaram na obra de Deus. O que eu faço não é nada. Os nossos heróis da fé, Daniel Berg, chegou aqui com 20 anos, gastou toda a sua juventude, a sua vida. E quando ele está no hospital, na terra dele, ele vai fazer uma chapa, um raio-x do pulmão. E ele diz para a enfermeira assim, enfermeira, vamos logo com ele, vamos logo fazer esse exame, porque eu preciso voltar para o Brasil, ganhar almas. Dali ele foi e não voltou mais. E a gente, o que nós estamos fazendo? Deus hoje conta conosco. Somos a igreja viva. Qual é a recompensa disso tudo? Diz o texto aqui, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, verso 58. Tudo que nós fazemos vai conosco. Né? Hebreus 6 e 10 diz o seguinte, porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras e do trabalho do amor para com o seu nome mostraste, enquanto servis aos santos e ainda servis. Então, enquanto Jesus não vier, nós continuemos trabalhando, continuamos a fazer a obra de Deus. Se estamos ainda aqui, é porque Deus tem algo para fazer ainda na nossa vida, senão Deus não levava. Você aceitava Jesus e já ia para o céu. Mas por que você ainda está aí? Você ainda está aí porque Deus tem algo na sua vida. Você ainda precisa fazer algo para o Senhor, trabalhar um pouco mais para o Senhor Jesus. Que a gente possa seguir esses exemplos bíblicos. Esses exemplos que, como o Senhor Jesus, que foi o nosso servo maior, nós possamos aprender a também fazer algo na casa de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.